Então, dando continuidade, nós estamos deixando claro para você que nós temos uma classificação, às vezes a classificação não cai muito em prova, mas a banca pode simplesmente colocar o seguinte para você. Olha, a medida de internação é a medida em meio fechado, tal, e começa a destrinchar aí essa classificação das medidas socioeducativas. Então, vale a pena você conhecer. Então, novamente no nosso material, vamos lá para o nosso material, nós temos aqui a classificação. Nós entendemos, então, a questão do meio aberto, semiaberto ou fechado, quanto à severidade da medida. Quanto à forma de cumprimento, eu falei para você que nós temos por tarefa e por desempenho. Candidato, por exemplo, uma obrigação de reparar o dano. Quanto à forma de cumprimento, é por tarefa. Obriga lá o menino, obriga, entre aspas, obrigação de reparar o dano, o menino foi lá e reparou o dano. Ele fez uma pichação, ele foi lá, pintou o muro. É por tarefa. E por desempenho, a LA é um cumprimento dela por desempenho, perfeito? Então, olha o cuidado aí. Quanto à duração da medida, nós temos que é instantâneo, temos por prazo determinado ou indeterminado. Por exemplo, uma medida socioeducativa que a duração é instantânea, tá? Cumprimento ali instantâneo. Advertência, instantâneo. O menino reparou o dano, a obrigação de reparar o dano, é instantâneo. Agora, por prazo determinado, olha o cuidado, candidato. O juiz aplicou a medida socioeducativa, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade, tá? Prazo determinado, máximo 6 meses. Prazo indeterminado, se a banca colocar que a internação comporta prazo indeterminado, você vai marcar verdadeiro. Comporta prazo indeterminado, mas não excederá os 3 anos, perfeito? E quanto à última classificação, a gente fala quanto ao gerenciamento da medida. Quanto ao gerenciamento da medida, pode ser judicial, pode ser pelo executivo municipal ou pelo executivo estadual. Por exemplo, candidato, gerenciamento da medida socioeducativa pelo executivo estadual, nós temos de imediato as duas medidas mais gravosas. A semiliberdade, a inserção em regime de semiliberdade e a internação. Fica por conta do Estado o gerenciamento, perfeito? Na judicial, a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano é na via judicial. O adolescente reparou o dano e extingue-se a medida. E pelo executivo municipal. No executivo municipal você tem aí, por exemplo, a LA, perfeito? Então, veja, às vezes a banca pode cobrar, né, essa classificação aí para você. Então, conheça essa classificação. Dando continuidade ao nosso estudo, ainda no nosso material, vamos aqui. Nós temos uma tabela muito importante, candidato. Nesse outro ponto aqui, nesse bloco, nós vamos trabalhar agora com vocês a tabela de prazo no Estatuto da Criança e do Adolescente. São vários pontos aqui, tá? Vários pontos que eu vou trabalhar com você, 21 pontos, onde você tem que conhecer esses prazos que estão no ECA. Então, deixe gelado primeiro o seu material para uma observação importante. Esses prazos que estão no ECA, quando a lei diz que o prazo é máximo, é porque ele não comporta prorrogação. Ah, prazo máximo de 6 meses. Então, esse prazo não pode ser prorrogado. Quando a lei coloca para você prazo mínimo, é possível a prorrogação. Então, tome muito cuidado com esses prazos, porque às vezes a banca, a lei coloca máximo 3 anos, a banca coloca na prova de 3 anos, a questão já está falsa, perfeito? Candidato, essa tabela de prazo, tá? Você tem que guardar. Por quê? Inclusive tá no material, você complementa, depois assistindo as aulas, tá no material, você tem um caderno esquematizado aí para você acompanhar. Então, veja o seguinte, na semana você vai fazer a prova, vale a pena, tá? Pegar essa tabela de prazo e
uma leitura, 2 leituras aí, para não ter erro na hora da prova. Então, olha o cuidado aqui. O nosso primeiro prazo, vamos lá. Permanência e estabelecimento policial. Qual o prazo máximo que o adolescente pode ficar no estabelecimento policial? Máximo 5 dias. Máximo 5 dias. Candidato, olha o cuidado aqui. Máximo 5 dias. O cuidado aqui é o seguinte. Eu estou falando em estabelecimento policial. Eu não estou falando em estabelecimento prisional. Porque adolescente não pode ir para estabelecimento prisional. Perfeito? Esse estabelecimento policial, nós estamos falando de delegacia. E aqui já fica uma observação para você. O adolescente deve ser levado para a delegacia especializada do local, se tiver. Se não tiver delegacia especializada, o adolescente poderá ser levado para uma delegacia comum. Mas ele tem que ficar separado dos demais, perfeito? Sempre separado dos demais que estão lá presos. Então, cuidado onde você vai fazer prova. Se não tiver delegacia especializada no local, o adolescente poderá ser levado para a delegacia comum, mas vai ficar separado dos demais e obedecer esse prazo máximo de 5 dias. E aqui eu chamo sua atenção o seguinte, candidato. E se a autoridade policial descumprir prazo injustificadamente para adolescente que está privado da liberdade? O que é isso? Crime ou infração administrativa? Crime tipificado no ECA, que nós já trabalhamos blocos lá atrás dos crimes. A autoridade policial descumpriu o prazo para adolescente privado da liberdade. Está praticando crime tipificado no ECA. Perfeito? Então, fica aí para você a permanência em estabelecimento policial com prazo máximo de 5 dias. Apresentação ao membro do Ministério Público em 24 horas. Apresentação ao membro do MP em 24 horas. O adolescente vai ter uma oitiva informal com o Ministério Público. E a internação provisória? Cuidado, candidato. Essas 3 aqui são fundamentais para a prova. A internação provisória é a internação antes da sentença. Antes da sentença. É a cautelar para o adolescente. A lei é muito clara, o artigo 108 é muito claro, dizendo que o adolescente poderá ser internado provisoriamente, mas essa internação provisória tem prazo máximo de 45 dias. Ou seja, o adolescente não pode extrapolar o prazo da internação provisória de 45 dias. É prazo máximo. E a própria lei diz, esse prazo é improrrogável. Esse prazo é improrrogável. Então, o adolescente só poderá ficar internado na internação provisória, na internação antes da sentença, por um prazo máximo de 45 dias. Perfeito? E a internação sanção que você já conhece? A internação sanção é por descumprimento, né? Reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta pelo juiz. Perfeito? Essa internação sanção, prazo dela é de até 3 meses. Meses, aqui anos não, até 3 meses. Então, é a internação que nós chamamos de regressão. Perfeito? Então, o adolescente descumpriu reiterado e injustificadamente a medida, cabe a chamada internação sanção com contraditória e ampla defesa. E a internação definitiva, a internação com sentença. Essa internação aqui, então, ela não comporta prazo determinado, mas não excederá o prazo máximo de 3 anos. Perfeito? Então, cuidado com essas 3 aqui. A banca sempre cobra, tá, em prova. Memorize esses prazos da internação sanção e da internação provisória. E aqui na nossa semi-liberdade. A semi-liberdade, a medida socioeducativa de inserção em regime de semi-liberdade, ela também não comporta prazo determinado, mas não excederá os 3 anos. Nós vamos aplicar o prazo aqui também da internação. Perfeito? E dando continuidade, no nosso ponto 7, continuando o nosso prazo aqui, reavaliação da internação e da semi-liberdade. De quanto em quanto tempo a lei exige uma reavaliação dessas medidas? Máximo
6 meses. A cada 6 meses, o juiz vai reavaliar a medida. Então, o adolescente foi colocado em internação. Depois de 6 meses, houve uma reavaliação. Imagine que o adolescente está melhorando, escolarização, profissionalização. O juiz tirou da internação e colocou em semi-liberdade. Cabível? Sim. Tirou da internação e colocou em liberdade assistida. Cabível? Sim. A cada 6 meses, ocorrerá uma reavaliação. Perfeito? E o adolescente foi reavaliado, ele pode, inclusive, continuar na internação. Não melhorou, continua na internação. Perfeito? Candidato, cuidado. 8. Prazo dos recursos no ECA. Prazos de recurso no ECA. Candidato, o artigo 198 do ECA é um artigo muito importante. Principalmente por causa das alterações, tá? Das alterações aí no Código de Processo Civil. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção, vamos entender aí, não só anotar, mas entender. Então, deixe de lado o seu material e olha uma informação importante. O artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe uma informação importante dizendo o seguinte: todos os prazos para os recursos, prazo recursal, estou falando de prazo recursal. Todos os prazos para os recursos do ECA terão prazo de 10 dias. Então, recurso no ECA terá prazo de 10 dias, salvo, tem que ter o salvo, né, candidato, para cair na prova, salvo embargos de declaração. Embargos de declaração tem prazo de 5 dias. Candidato, a letra da lei diz para a gente, o prazo é tanto para a defesa, tanto para o advogado, é tanto para a defesa quanto para o Ministério Público, tá? O prazo é sempre para a defesa e para o Ministério Público. Prazo de 10 dias. Então, apelação. Nós sabemos que a apelação lá no Código de Processo Civil, tá? Tem prazo de 15 dias. Apelação no ECA, 10 dias. Apelação no ECA, 10 dias. E a lei diz, o prazo é tanto para a defesa quanto para o Ministério Público. A discussão aqui, candidato, nesse artigo 198, inclusive feita essa discussão pelo doutrinador Fred Didier, né, porque o novo Código de Processo Civil aí já em vigência, olha o cuidado aqui. E agora, o que atingiu o novo CPC aqui nessa questão de recurso? E aí a doutrina vem e diz o seguinte, já que a lei especificou que o prazo é tanto para a defesa quanto para o Ministério Público, neste caso o Ministério Público não terá prazo dobrado. Não terá prazo dobrado. Nós sabemos que no Código de Processo Civil ele tem prazo dobrado. Aqui ele não terá prazo dobrado, né? Então, olha a ideia aqui, pessoal. Artigo 198 do ECA deixa claro para a gente que nós vamos utilizar o Código de Processo Civil. A sistemática para recurso no ECA é utilizando o Código de Processo Civil. Mas os prazos, nós vamos respeitar o prazo colocado no ECA. Prazo para recurso no ECA, 10 dias, salvo um recurso, que é o embargos de declaração. Esse terá o prazo de 5 dias. Perfeito? Vamos anotar então, vamos voltar lá no nosso material. Então, recurso no ECA, 10 dias. Aqui, 10 dias, tanto para a defesa quanto para o Ministério Público, tá? Salvo um recurso, o embargos de declaração. O ED, embargos de declaração. Sentença está omissa, né? Está contraditória. Então, tem o recurso aí, embargos de declaração. Esse, aplicação do CPC, esse terá o prazo de 5 dias. Perfeito? Lembrando agora que a gente tem prazo útil, né, candidato? Sempre prazo útil. Então, muito cuidado, a diferença aí de uma apelação no Código de Processo Civil com 15 dias e a apelação no ECA de 10 dias. Então, continuando o nosso material, vamos para o 9, liberação compulsória do adolescente. A liberação compulsória do adolescente, ela vai acontecer aos 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade.
o adolescente, cuidado, ele praticou um ato infracional, ele foi para internação. Se ele completa a maioridade na internação, ocorrerá a liberação compulsória dele? Não. A lei é muito clara e diz que a liberação compulsória ela vai acontecer aos 21 anos de idade, perfeito? E a prestação de serviço à comunidade, qual é o prazo? Prazo máximo de 6 meses, máximo, então não podemos prorrogar esse prazo, perfeito? Com uma jornada de 8 horas semanais. E aqui, a tão falada liberdade assistida, a famosa LA, que cai bastante em prova, essa tem prazo mínimo de 6 meses. Por isso que a lei diz que ela poderá ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Candidato, cuidado. Adolescente privado da liberdade / visitas. Cuidado aqui. O artigo 124 do ECA, ele trouxe para gente, tá? Um rol dos direitos do adolescente que está privado da liberdade. E nesse rol, ele diz que o adolescente tem direito à visita, tá? A visita do familiar, a visita do amigo, ao menos semanalmente. Ao menos semanalmente. Ele terá direito à visita ao menos semanalmente. Muito cuidado, candidato. Então, coloque essa observação e vamos entender aqui, fazer um paralelo para não ter problema na hora da prova. Essa visita para o adolescente que está privado da liberdade, o adolescente está cumprindo a sua medida socioeducativa de internação no estabelecimento educacional. E ele tem direito, de acordo com o artigo 124 do ECA, tem um rol dos direitos do adolescente que está privado, o direito, né, de receber educação, o direito à visita familiar, o direito de peticionar para qualquer autoridade, né? Então, o direito de conversar com membro do Ministério Público, de conversar com a defesa, né, separadamente. Então, olha o cuidado. E esse artigo traz o direito do adolescente, tá, ter visita. Candidato, essa visita é a visita do familiar, é a visita do amigo, tá? Cadastrada, aquela coisa toda lá. A lei diz, ao menos semanalmente. Essa visita não é a visita íntima. Por que eu estou falando isso? Às vezes, em sala de aula, no presencial, o aluno fala, olha, professora, que visita íntima é essa? Que bagunça é essa? Calma. Primeiro, por quê? Olha o cuidado. Porque o adolescente que está privado da liberdade, lá na lei do SINASE, tá? Lá na lei de execução para o adolescente, essa lei traz o direito à visita íntima se, a lei do SINASE diz, se o adolescente cometeu ato infracional, está privado da sua liberdade. Se esse adolescente comprovadamente, tá? Se ele comprovar que ele vivia união estável, tá? Ou era casado civilmente, ele terá direito à visita íntima. O que eu quero chamar a sua atenção é que a visita íntima, ela não está no ECA, está na lei do SINASE, perfeito? Então, muito cuidado para na hora da prova não ter algum problema aí do joguinho dessas duas leis, né? Que andam aí juntas para o adolescente, perfeito? No ECA, nós temos a visita do familiar, que é ao menos semanalmente. Lá na lei do SINASE vem o direito à visita íntima, perfeito? Então, dando continuidade, vamos lá mais um pouco para o nosso material. Nós temos aqui um prazo importante que é o mandato dos conselheiros. Nós vamos estudar o conselho tutelar, os detalhes do conselho tutelar. E o mandato dos conselheiros é agora de 4 anos. O conselheiro será eleito pela comunidade do local para um período de 4 anos, permitida a sua recondução por novo processo de escolha, perfeito? Antes era 3 anos, isso foi, né? Já tem um tempo, foi alterado aí agora para 4 anos. Candidato, e a lei diz, em cada conselho tutelar, tá? Nós vamos ter a composição aí de 5 membros. São 5 membros em cada conselho tutelar, perfeito? São 5 conselheiros em cada conselho tutelar. Dando continuidade, vamos aí. Não dá para andar para trás, né? Tem que ser para frente. Vamos aqui. Manutenção de documentos em hospital. Candidato, cuidado aqui. Tanto o hospital público quanto o hospital particular tem que manter o prontuário de uma criança ou de um adolescente, tá? Por 18 anos. Isso já caiu no concurso do HFA.
feito pela Funiversa. Por 18 anos, ele tem que manter o prontuário de uma criança ou adolescente. Depois, olha o cuidado, leia o artigo 10 do ECA. Perfeito? Tem que ter lá no seu assentamento, tá? As observações, as intercorrências, inclusive do parto, tratamento que foi feito por 18 anos. Não é até ele completar 18 anos, é por 18 anos, perfeito? 16, estágio de convivência estrangeira e adoção. Aqui é adoção internacional. Cuidado, candidato. Na adoção internacional, a lei traz um estágio de convivência de, no mínimo, 30 dias. O estrangeiro quer adotar uma criança brasileira. Ele tem que vir para o território nacional e ficar num estágio de convivência de, no mínimo, 30 dias. Ou o brasileiro residente no exterior, tá? Ele também faz uma adoção internacional. O brasileiro residente no exterior quer adotar uma criança brasileira, volte para o Brasil com um estágio de convivência de, no mínimo, 30 dias. Perfeito? Mínimo. Então, o juiz pode prorrogar isso aí. Nós vamos tratar depois com detalhes aí sobre a adoção. Perfeito? Candidato, procedimento para perda do poder familiar. Muito cuidado. Tem caído muito em prova. Nós vamos ter um bloco para falar sobre perda do poder familiar, suspensão do poder familiar. Mas olha o cuidado aqui. Procedimento para perda do poder familiar. Nos termos do ECA, esse procedimento tem que terminar em 120 dias. 120 dias. Tem que ser um procedimento célere. Perfeito? Contestação no ECA. Contestação é defesa. 10 dias. No ECA, 10 dias defesa. Vista dos autos ao Ministério Público no caso de perda do poder familiar, 5 dias. 5 dias. Qual é o prazo para apuração de uma irregularidade em entidade de atendimento? O prazo de defesa, 10 dias. Apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Qual é o prazo de defesa? 10 dias. 10 dias. Então, veja, candidato, deixe seu material de lado. Nós temos aí uma tabela importante, tá? Onde você tem os prazos mais importantes aí do Estatuto da Criança e Adolescente, onde você tem que memorizar esses prazos. Às vezes a banca faz uma situação hipotética para você e você precisa conhecer esses prazos. Eu quero chamar a sua atenção o seguinte, a questão do procedimento para a perda do poder familiar. Olha o cuidado aqui, candidato, muito cuidado. E isso tem caído bastante em prova, por isso chamando a sua atenção aqui. O pai, a mãe, ele pode perder o poder familiar, tá? Se está expresso agora na letra da lei, então tome cuidado. Se o pai cometer um crime doloso contra o próprio filho com pena de reclusão, ele vai perder o poder familiar, perfeito? O pai abusou sexualmente da filha, tarará, foi comprovado, tal, vai perder o poder familiar. Para a prova, eu quero chamar a sua atenção o seguinte, o crime tem que ser doloso e a pena tem que ser de reclusão. Já está caindo aí nas provas, né? Eu até falo muito isso no presencial. Cuidado, eles vão trocar o doloso por culposo. A questão é falsa, lógico. Isso caiu agora recentemente, perfeito? Agora, turma, muito cuidado. Por quê? O pai, a mãe, ele não perde o poder familiar por ter cometido um crime qualquer. A mãe está presa por tráfico de drogas. Perde o poder familiar sobre a criança? Não, não. Perfeito? Tá? Agora, cometeu crime doloso contra o próprio filho com pena de reclusão. Aí sim. Perfeito? Tá? Nós vamos detalhar depois a perda do poder familiar, a suspensão do poder familiar e você vai entender isso aí detalhadamente. Perfeito? Dando continuidade, então, voltando para o nosso material, vamos aqui. O que nós temos aqui na tela? Nós temos o auto de investigação do ato infracional. Candidato, aqui ainda, ó, agora você já conhece medida socioeducativa, você já conhece os prazos, nós vamos trabalhar aqui com a apuração do ato infracional. Quando você está estudando processo penal, você estuda o inquérito policial. O ECA, ele não fala em inquérito policial propriamente dito. Ele fala em auto de investigação do ato infracional. Ele fala no processo, né, de investigação do ato infracional.
Então, que às vezes as pessoas chamam de PAI. Aqui eu coloquei para você auto de investigação do ato infracional. A gente vai chamar de AI. Enquanto maior tem inquérito policial, o adolescente vai ter o AI, o auto de investigação do ato infracional. Nós vamos conhecer aqui a fase policial. A fase policial. E depois da aula, quando você estiver revisando a letra da lei, leitura obrigatória, candidato, do artigo 171 do ECA até o artigo 190 do ECA. Perfeito? E aqui eu começo com uma observação que você já conhece. Quando é que o adolescente poderá ser apreendido? A minha pergunta é, quando é que a apreensão ela será legal do adolescente? Então, vamos lá, vamos entender isso aí para a gente traçar esse esquema. Deixe de lado o seu material, primeiro vamos entender aqui. Então, veja o seguinte, o adolescente poderá ser apreendido em 2 casos, que você já conhece. Se ele estiver em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial, perfeito? Nesses 2 casos, a apreensão é legal. Se o adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional, a Polícia Militar fez a apreensão dele, ele tem que ser apresentado imediatamente para a autoridade judiciária, para a autoridade policial competente. Ele tem que ser apresentado ao delegado da DCA, perfeito? Então, o adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional. A apreensão é legal. O que o policial militar vai fazer? Vai entregar o adolescente, tá, na delegacia especializada. Vai entregar imediatamente para a autoridade policial competente. Agora, e se ele foi apreendido por ordem judicial? O que diz a lei? Que ele deve ser apresentado para a autoridade judiciária competente, para o juiz. Perfeito? Candidato, o objetivo do nosso estudo agora, nesse momento, é conhecer a fase policial, tá? A fase policial, nós vamos ver que tem a fase policial, tem a fase ministerial, tem a fase judicial. Nesse momento aqui, vamos ver o que vai acontecer com o adolescente na fase policial até chegar lá no Ministério Público. Perfeito? Então, aqui eu quero deixar claro para você o seguinte, é obrigatório depois, não tem como, a leitura do artigo 171 ao 190. Perfeito? Então, no nosso material, vamos entender esse quadro agora. Vamos lá juntos? O adolescente praticou um ato infracional. Vamos ver como que vai acontecer essa fase policial para ele. Primeiro detalhe, candidato, você vai perguntar. Você tem que preencher 2 requisitos para entender esse cronograma aqui, para entender essa fase policial. Primeiro detalhe é o seguinte, você tem que perguntar. O ato infracional foi com flagrante ou sem? Houve flagrante ou não? Depois, a nossa pergunta será: o ato infracional praticado por esse adolescente de 16 anos de idade foi um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa? Ou foi um ato infracional praticado sem violência ou grave ameaça? Então, aqui a mesma coisa, sem flagrante, mas a pergunta é, foi com violência ou grave ameaça ou foi sem violência ou grave ameaça? Feito isso, a gente já consegue descobrir qual é a peça que a autoridade policial vai fazer dentro da delegacia. Então, vamos aqui, ó, vamos trabalhar na nossa primeira situação hipotética. Esse adolescente praticou um ato infracional, vamos colocar, por exemplo, praticou um ato infracional de roubo. Roubo de um veículo. Então, veja o seguinte, foi com flagrante, Polícia Militar fez a apreensão do adolescente, então a Polícia Militar tem que apresentar esse adolescente para a autoridade policial competente, para o delegado da DCA, da Delegacia Especializada. Então, pessoal, o adolescente praticou ato infracional, veja aqui, ó, violência ou grave ameaça, foi roubo, teve a grave ameaça aqui e teve o flagrante. Nos termos da lei, qual é a peça que o delegado vai fazer? O delegado vai lavrar o auto de apreensão. Auto de apreensão. Então, aqui nós teremos o auto de apreensão. Feito isso, ele vai fazer a oitiva.
a oitiva do adolescente. Escuta o adolescente, escuta a família do adolescente, escuta a vítima, se for possível, tá? Tá colhendo as provas aí. E aí a lei diz, esse processo administrativo, aqui é um processo administrativo, é a fase policial. Esse auto de apreensão depois vai dar entrada no cartório judiciário, lá na vara da infância, dá entrada no cartório judiciário, o juiz não vai dar nenhum despacho agora. Dá entrada no cartório judiciário e o cartório judiciário vai mandar para a mão do Ministério Público. Perfeito? Manda para o Ministério Público. E o Ministério Público usa o artigo 180 do ECA, tá? Para complementar aqui. No artigo 180 do ECA, candidato, nós temos que o promotor, ele pode promover o arquivamento dos autos, o promotor pode promover o arquivamento, sim. Cuidado, o artigo 180 está expresso que o promotor ele pode promover o arquivamento, o promotor pode oferecer uma representação contra o adolescente ou o promotor pode conceder o perdão, a remissão. Então, candidato, olha a nossa situação aqui, o primeiro para você entender aqui. O adolescente praticou um ato infracional de roubo. Houve o auto de apreensão. Tá. Isso tudo chegou na mão do Ministério Público. Situação hipotética, o Ministério Público pode representar contra este adolescente. Perfeito? Então, com isso, aqui, eu finalizei só a primeira faixa aqui, onde o adolescente praticou um ato infracional, teve a grave ameaça, foi com flagrante. Então, o que a autoridade policial fez? Auto de apreensão. Nos outros blocos, nós vamos trabalhar as demais, tá? Os demais peças que a autoridade policial vai fazer. Até o próximo bloco.